Alô, alô, alô. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu tenho que olhar pra câmera, né? Eu vou aprender a olhar pra câmera, prometo. Hum. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Obrigado pelo sub. Gente, estamos aqui com a nossa voz da consciência que hoje está de aniversário. É, Ué, boa noite. feliz aniversário, voz onipresente. Que sem você essa live não seria possível. Muito obrigada. Então, E parabéns. Gente, então, hoje, caraca, hoje eu tô com skin de casaco, tá frio, tá? Tá frio, real oficial. Não estava esperando esse frio todo. Mentira, tava esperando sim. Finalmente veio o frio. É bom usar casaco, desculpa usar casaco. Gente, então, eu tenho alguns anúncios pra fazer. Primeira coisa, CCXP, vai rolar CCXP. Oi, obrigado, meu querido. Obrigado. Primeira coisa, vai rolar CCXP. Saiu o anúncio hoje, então a gente sabe, a gente confirmou que a gente vai ter mesa pro pessoal que vai. Pro pessoal que vai no evento. Passa lá, dá um oi, porque agora tá confirmado que a gente vai ter mesa. Então, esses próximos meses aí, a gente vai passar pela parte de. Ai, obrigado pelo sub! Esses próximos meses a gente vai passar por essa maratona de produção de conteúdo. Então, vamos ter muitas lives de sketch, muitas lives produzindo coisas. Já preparem as perguntas de vocês, que a gente vai precisar de muitas perguntas para a gente fazer um monte de arte. Também deve acontecer. Também deve acontecer algumas lives espontâneas quando eu tiver tempo de rabiscar. Então fiquem ligados que eu devo aparecer online em alguns momentos malucos aí, certo? Faremos várias fanarts. Vamos começar por Zelda. Preciso muito botar uma fanart de Zelda no mundo. É, certinho? Então, primeira coisa, CCXP. Segunda coisa, a live hoje vai ser um pouquinho mais curta. Ela vai ser só 1 hora. Então a gente vai até as 8. Mas semana que vem a gente volta normalmente, certo? Pelo menos deu tempo da gente fazer a live hoje. Uhum. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre processos e o workflow. Tem algumas perguntas que o pessoal me faz, que me faz com uma certa frequência. E uma delas é sobre como que a gente comunica com o cliente, né? E nisso de comunicar com o cliente, como que a gente faz para a gente aprovar uma peça de portfólio? Como que a gente faz para aprovar uma peça de ilustração? É essa parte de comunicação com o cliente, né? Eu acho que às vezes rola uma sensação de que a gente pega um briefing e aí a gente some durante um mês e aparece com uma ilustração pronta e tudo vai dar certo, tudo é mágico e não é assim que funciona. Então eu queria passar rapidinho para vocês aqui sobre o processo de produção que eu faço quando eu estou trabalhando com o cliente. Certo? Deixa eu abrir os arquivos aqui rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, já podem ir preparando, porque essa aqui vai ser importante. Vamos lá. Ó, deixa eu botar o Photoshop aqui para nós. Yeah! Obrigado pelo sub. Perfeito. Olha só, a gente já vai falar sobre essa peça que tá na tela já, mas, tá? Como é que isso aqui funciona? Eu não posso mostrar para vocês o briefing que eu recebo, eu não posso compartilhar o material que eu recebo da Blizzard, mas quando eu recebo uma ilustração, eles mandam referências, né? Mandam tipo, ó, vai ser esse personagem, vai ser nesse cenário e vai estar acontecendo tal cena. Eles dão a descrição. Então, vagamente, por cima a descrição a gente vai ter a flautista que ela vai estar dançando pelo esgoto da cidade e tem uma legião de ratos acompanhando ela. Que é um conto clássico do flautista mágico, só foi reinterpretado para dentro do universo de WoW. Obrigado pelo sub. Aí, pegando esse briefing, a primeira coisa que eu faço é produzir thumbnail. Thumbnails são esses aqui, ó. Eles são bem simples, tá? Eu não costumo inventar muito nessa parte de thumbnail, porque eu vou trabalhar bastante na peça depois disso aqui. Então,
Ó, a gente tem nossa flautista mágica, a gente tem a ideia já dos ratinhos atrás dela, e temos a composição básica. Dá para ter uma ideia do que vai ser a peça, né? Então, nesse caso aqui, eles escolheram a composição 2. Com a composição 2 escolhida, eu pego e faço o sketch. Agora, o sketch tá com gesto, tá com perspectiva, tá com as coisas tudo ajeitadinho direitinho. E agora eles podem me dar feedback no design, feedback no desenho no geral, né? Com o desenho feito, a outra coisa que eu faço e mando junto são os esboços de cor. Esboços de cor são esses aqui, ó. Eles são feitos em cima do sketch já finalizadinho, né? E eles são super simples, só pra gente ter uma ideia de para onde que a gente tá indo com as cores. Nesse caso aqui, o sketch escolhido foi o 3, né? E aí, com essas duas informações, com o sketch finalizado e com o thumbnail de cor, a gente vai partir para a produção da peça final. Então, a produção final é essa aqui, que é a peça que vocês já conhecem, né? Ó. Vocês conseguem ver como é que esse processo informa todo o processo de produção? Como que a gente sai do thumbnail simplão daqui, passa pelo sketch de cor, e a gente chega na peça finalizada? Essa aqui em especial foi super suave, não deu muito feedback, sabe? Então ela foi aprovada de cara. Mas, chegando nesse ponto aqui, às vezes tem alguns ajustes de design, alguns ajustes de finalização mesmo, e são super simples de fazer porque a gente já estava com tudo acertadinho desde a época do esboço. Uma das coisas que eu recomendo pro pessoal é o seguinte: às vezes a gente vai mandar os thumbnails, e vocês viram que eu mandei 3 aqui, né? Às vezes vocês vão mandar os thumbnails e os thumbnails não vão ser aprovados. E tá tudo bem, não é que tá ruim ou coisa parecida, é porque a ideia que o cliente tinha pra peça não está nos seus thumbnails. É muito melhor você ter um thumbnail que não é aprovado do que você chegar no sketch e ter que refazer tudo. Faz sentido? Então, quando você passar por essa parte do thumbnail e o pessoal falar que não era bem isso, vamos fazer uma rodada nova de thumbnails, não desesperem, tá? Tá tudo bem, é parte do processo. O thumbnail serve exatamente para isso. Certo? Eu quero mostrar uma peça que deu várias rodadas de thumbnail para vocês verem a diferença. Rapidinho. Foi esse aqui? Não. Foi... Se eu não me engano, foi aqui. Não foi esse aqui também. Pera aí que eu acho. Pera aí. Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. A carta final foi essa aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu acho que eu nem tenho essa aqui no thumbnail. A carta final foi essa aqui. Ó. Esses thumbnails, esse aqui a gente passou por um monte de thumbnail. Dá uma olhada. Pra gente ver a quantidade de thumbnails que foram feitos, ó. Esse aqui foi a primeira rodada, que tava bem dentro do briefing, mas a carta era bem mais estática. Aí eles viram esses thumbnails e falaram assim: não, Sura, isso aqui tá muito estático, não é o que a gente quer. Então eu comecei a puxar um pouquinho mais de storytelling, um pouquinho mais de dinamismo na cena. Ainda tava muito estático, não era isso que eles queriam. Então a gente pegou e começou a transformar o negócio numa batalha mesmo. E aí o thumbnail que foi escolhido foi esse 1 aqui. E mesmo assim, quando eu passei o sketch, ainda teve algumas alterações. Então, ó, o primeiro sketch que eu fiz foi esse aqui. Ele tava muito de lado e o pessoal pediu para mudar, e aí a gente mudou para esse sketch aqui. E aí a gente passa para cor e a cor vai redondinha, fica tranquila, certo? Só para mostrar como é que a gente comunica com o cliente mesmo, como é que esses processos acontecem, para vocês não desesperarem caso alguma coisa não seja aprovada, certo? Agora, Lu, tu tem algum exemplo de mudanças que acontecem mais para as fases finais? tenho. Peraí. Deixa eu ver aqui. Olha só, mudança na fase final. Esse aqui tava sendo super tranquilo também. Thumbnail, né? Sketch.
E aí, quando eu fiz a versão final ficou assim, ó. O pessoal pediu para colocar uma aura em volta dela, que ela precisava estar brilhando. Então a versão final ficou essa aqui, ó. Ó, pra gente comparar. Com aura, sem aura, com aura. Certo? Então, vocês veem que as alterações que a gente pega no finalzinho, elas são mais sutis. Elas não são de refaça a peça inteira. E isso acontece porque a gente tá com o nosso processo todo acertadinho direitinho. A gente tá com tudo aprovado antes do caminho, certo? Espero que tenha sido um exemplo produtivo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu possa mostrar. Deixa eu ver. Peraí que a gente tem um tanto de coisa aqui. Esse aqui, deixa eu ver se eu me lembro qual que foi o feedback deles. Ó, thumbnail. O thumbnail 2 foi escolhido. Eu ainda gostava do 4. Mas eu entendo, ela tá muito de costas. Aí, sketch. Thumbnail de cor. Versão final. E aí vem a segunda versão final que eu acho que a gente mexeu. A gente basicamente deixou ela mais clara, ó. Pediram para aumentar o contraste. Então você vê que foi pouca coisa, foi só mexer no contraste da peça. Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais de contraste. Costuma ser bem tranquilo. Certo? Espero que tenha ficado claro o processo aí. Aí eu queria falar com vocês como que a gente faz para a gente trazer esse processo para as nossas peças pessoais. Uma das coisas que o pessoal comenta comigo é que tem muita dificuldade de pensar no que vai ser a peça. Então eu estava mostrando uma peça que eu estava fazendo lá no Jornada. No antigo Jornada. O Jornada, eu não sei se vocês sabem, mas o motivo do stream existia porque eu fazia uma sessão semanal no Jornada que era muito legal. E a gente estava produzindo essa peça no Jornada. Infelizmente não deu tempo de terminar. Mas se vocês toparem, eu ainda penso em terminar essa peça em algum momento. Aí a gente termina ela no stream também. Aí, o que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi sentar e rabiscar um tanto para encontrar o que eu gostaria de rabiscar, o que eu gostaria de terminar uma peça pessoal para, né? Peraí, aqui, ó. Então, primeiro os rabiscos, né? Pra gente testar a coisa. E eu vou jogando ideia no papel até aparecer alguma coisa que me chame a atenção. Ó. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a encontrar uma narrativa que eu curtia. E aí, com essa ideia aqui, com essa ideia em mente, a gente começou a produzir os thumbnails. Deixa eu mostrar os thumbnails aqui. Peraí. E aí a gente produziu os thumbnails para a peça, ó. Deixa eu tirar as anotações aqui. E o final, o thumbnail escolhido foi esse aqui de baixo. E aí vocês vão ver que a gente fez o mesmo processo que eu faço com o cliente. A gente fez os thumbnails, né, direitinho. E aí a gente passa pro sketch. E com o sketch a gente faz composição de cor. Esse aqui eu lembro que a gente fez votação, esse aqui deu briga. Esse aqui foi treta de decidir qual que a gente ia fazer. No final ficou decidido pelo 4. Mas o time 6 estava bem forte também. Mas a gente começou a produzir o 4. E aí eu quero mostrar onde é que eu parei. Que eu ainda quero terminar essa peça. Ela tá bem adiantada já, ó. Tá faltando Pois é, tá faltando os efeitos especiais ainda, mas o render dela tá bem adiantado. Falta os personagens, falta os efeitos especiais. Eu acho que dá pra gente terminar essa peça aqui. O que vocês acham? Então, a gente mexe com ela. Nós mexe com isso aqui. Pra gente poder terminar isso direitinho. O chat tá pirando, todo mundo quer. O bom é que pode testar 6 se tu aplicar um gradient map por cima. Podemos. A gente pode brincar de filtro aqui depois. Nós testa.
Mas eu acho que o 4 também tava uma. Tá ah, lindo. pois é, tava uma composição bonita também. Certo? Sula, Ah, perguntaram qual é o prazo, mais ou menos, para uma ilustração tipo essa. essa aqui eu ia precisar de pelo menos 2 meses, eu acho. Isso aqui tem muito render. Mas as ilustrações de Hearthstone são 4 semanas. É um mês por ilustração. Só que normalmente você tá trabalhando em mais de uma ilustração por vez. Certo? Essa aqui ia precisar de 2 meses. Essa aqui tem muita coisa pra fazer. Uhum. Essa tem muito detalhezinho. Mas eu queria mostrar pra vocês pra elucidar o processo mesmo, sabe? Como que a gente faz pra gente explorar as nossas próprias ideias, porque às vezes o pessoal fica muito travado, sabe? E esse processo de fazer esses conceitos aqui, sabe? De vir explorando a ideia até você clicar numa coisa que vale a pena, tem funcionado muito bem pra mim. Então eu chamo isso de sketch de conceito. Eu vou fazendo esses sketchzinhos até chegar em alguma coisa que vale a pena trabalhar. Certo? O pessoal tem alguma dúvida? Tem. Perguntaram quais Hum. são os teus checkpoints para o envio dessas etapas. Ah! São aqueles mesmos que eu tava mostrando. Deixa eu abrir aqui de novo. É bem aqueles mesmos, ó. Thumbnail, né? Thumbnail com a ideia principal. O sketch com design, com armadura, com perspectiva direitinho. Junto do sketch, vai os thumbnails de cor, né? E aí, com esse aqui, vai a versão final. Depois do tempo discorrido, vai a versão final. Querem saber em questão de dias, tipo, quanto tempo. Quanto tempo cada um? O thumbnail, eu costumo mandar, quando eu recebo o briefing, eu tento mandar o thumbnail o mais rápido possível, entre 2 3 dias de receber o briefing. O sketch, também 3 4 dias depois de receber a aprovação do thumbnail. E a versão final, 2 3 semanas depois de receber a aprovação do thumbnail. Desculpa, a aprovação do sketch. Mas não costuma passar muito disso aí, não. E- ah. É uma pergunta não relacionada, depois eu passo. Eu tenho que botar essa peça no portfólio também. Eu tava cutucando aqui as coisas que eu terminei. E tem um monte de coisa que eu não coloquei no portfólio, né? Sou super mané. Meu Deus. Aham. Esse processo, ele vale pra tudo, tá? Então, olha só. Fazendo o íconezinho é o mesmo processo. Thumbnail. Só que é o thumbnail de ícone agora. Sketch. Thumbnail de cor. E o finalizado. Então, o processo é bem. Pelo menos pra mim, ele é bem mastigadinho. Eu sempre faço esse processo, sabe? E como ele tem me dado resultados muito bons, eu tenho tentado manter o mesmo processo pra mim também. Internamente, sabe? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma outra coisa. Quando eu tava fazendo o anjo. Deixa eu pegar. Aqui. Aham. Quando eu fiz as ilustrações. Quando eu fiz essa ilustração do anjo aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui tá só no thumbnail. Ela não tá finalizada aqui. Esse era o meu thumbnail de cor. Aqui os thumbnails, ó. Isso é tão bonito. Eu tinha que postar o processo dessa peça toda. Aí o Uhum. thumbnail de cor. O thumbnail de cor recebeu um bocado de feedback. E aí. Onde é que eu botei a versão finalizada? Tá mega Porque, detalhado, né? como uma peça pessoal, aonde está o arquivo? Pera aí, gente, que eu já encontro. Eu acho que da versão final. Ele tá em outra pasta, ele tá aqui, ó. Eu Aqui, isso. JJJJJ. Versão finalizada pra nós. Ó. Só pra gente ver o processo mesmo, sabe? O thumbnail que foi escolhido, na verdade, que foi discutido, foi o 5. Aí, a gente passou do 5 pro thumbnail de cor, e no thumbnail de cor veio algumas revisões bem importantes. E aí a gente passa pra versão final. E aí eu. Oi?
E aí, eu peguei uma outra versão desses thumbnails e fiz... esse aqui eu não sei onde estão os thumbnails, não. Só sei onde está a versão final. Eu fiz outra versão dessa peça. E eu ainda queria fazer a terceira versão. Eu tava usando... E, pro pessoal que nunca viu, deixa eu pegar aqui. Tem o sketch de conceito dessa peça foi esse aqui, né? Que foi a coisa de faz o sketch até você encontrar o que você quer ilustrar. Tão bonito. Eu gosto desse conceito, ele ficou massa. Uhum. Mas... Gente, perdoa o latido do Yuki. O pessoal assustou também, né? Assustei também, de tá todo mundo junto nessa aí. É nóis. Mas eu queria ilustrar pra vocês como é que a gente faz esse processo pra gente ter isso marcadinho. Faz sentido? Tem dúvidas? Se o pessoal tiver perguntas aí, vamos lá. Sim. Porque o que a gente vai fazer agora é que a gente vai rabiscar coisa porque a gente precisa fazer print. Oi. A primeira pergunta não é exatamente relacionada, mas eu também quero saber se vai ter Dark Side of Sulamun volume 2. Eu não sei se eu vou ter tempo de fazer coisa not safe for work, mas artbook vai ter. O Sula Sides of the Moon versão 2 vai ter esse ano. Esse já tá em produção já. Pra vocês poderem estar o deep dive nos meus sketches. A Zine da putaria, quer dizer, não. Sula, tu estagna ou cansa de ficar mais de um mês em uma mesma ilustra? Olha, eu tenho prazo de um mês, não significa que eu levo um mês nela. Normalmente eu levo no máximo uma semana finalizando uma peça dessa. Eu levo 40 horas no máximo, sabe? Eu não chego a ficar um mês. Mas eu tenho um mês pra entregar. Como eu tava comentando, a gente tem um mês de prazo, mas a gente tá trabalhando em várias ilustrações ao mesmo tempo. Então, é aquela coisa de faz thumbnail de um num dia, faz thumbnail de outro no outro dia, faz thumbnail da terceira no outro dia, aí você começa a revezar, sketch, 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 sketch de cor, sketch de cor, sketch de cor, e aí a gente começa a finalizar. Não chega a ficar maçante porque eu posso trocar de ilustração no meio do caminho. O prazo de entrega de todos são o mesmo. Mas a gente pode ir trocando de peça, tipo, não estou com saco de mexer naquela peça hoje, vou mexer na outra peça no outro dia, sabe? Funciona bem. Então, não chega a ficar maçante por causa disso. E se vocês tiverem só uma peça de cliente, entrelaça isso com peça pessoal, sabe? Eu vejo muito assim, quando o pessoal começa a fazer commission, tem um desespero para entregar as coisas o mais rápido possível, que parece que se você estiver trabalhando em qualquer outra coisa que não seja commission, vai dar problema. E eu queria muito que vocês parassem, respirassem e começassem a pensar na ideia de prazo. Se vocês levam uma semana para entregar, eu recomendo, a gente leva uma semana para terminar a peça, né? Eu recomendo vocês pedirem no mínimo 2 semanas de prazo. Hoje em dia, como eu sou cara de pau, se eu levo uma semana, eu peço 4 semanas de prazo. Uhum. Eu faço isso. Pois é, porque aí a gente pode trabalhar nas outras coisas, a gente pode respirar, a gente não fica obrigado a entregar tudo isso, e 4 semanas não é um prazo absurdo para você entregar uma commission, certo? Uhum. Então, é uma das coisas que eu super recomendo a gente começar a dar uma respirada e não correr com as peças. Não correr com as peças significa também que você tem mais tempo para polir, tem mais tempo para corrigir erro, tem mais tempo para ponderar se você está realmente entregando o melhor trabalho que você consegue, certo? Então, super recomendo que vocês comecem a lidar mais com a ideia de prazo. Prazo é diferente do tempo de produção. Tempo de produção é um, prazo é outro. E o prazo é bem maior do que o tempo de produção. Uhum. Certo? Nós. É bom porque um prazo maior também cobre imprevisto, né? Uhum. Sim, pessoas que ficam doentes, precisa levar cachorro no veterinário, precisa coisas, a vida acontece. Uhum. E você tem tempo, não precisa desesperar porque você tem que entregar um trabalho, sabe? Então, é nóis. Sula, não... como fica a organização das layers e quanto a isso tem que estar organizado para o cliente? Tu comentou isso já. Isso eu posso mostrar para vocês, peraí. Isso vai ser bom, peraí. Pro cliente, vamos lá. O que eu tenho aqui? Deixa eu pegar a Stormwind, que ela é a Piper. Que ela é minha amorzinho.
arquivo pessoal, tá? O meu arquivo de backup, ele tem bem mais layers do que eu entrego para o cliente, tá? Então vocês veem que tem os layers em azul são as linhas. Cadê linha? Linha dos ratinhos, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Se vocês verem, tá com a linha nos ratinhos, ó. O sketch, né? Então tem o layer dos ratos, Satyr, os ratinhos aqui, a aguinha no chão. No layer da Satyr, eu já tô com ela achatada. Mas, no outros arquivos, esse aqui é a versão 4. Nos outros arquivos eu tenho ela em layers ainda. Então, o que acontece? Esse aqui é meu arquivo aberto. Cadê o grid de perspectiva? Ó? Então, isso aqui... gato sentando no mouse, peraí. O grid de perspectiva para vocês verem o sketch de referência, né? E aí, quando eu entrego o arquivo para o cliente, eu entrego esse arquivo aqui, ó. E aí você vai ver que ele tá bem mais enxuto. Tem o guia de corte, tem o personagem, tem os ratinhos e tem o fundo. Só. Eu não preciso entregar com 1 milhão de arquivos. Eu não preciso entregar meu arquivo aberto. Eu não preciso entregar com minhas anotações, com meus sketches, com grid de perspectiva, com nada disso. Eu vou só entregar, como eu sei que essas cartas vão ser animadas, eu sei que facilita para o animador ter essas coisas separadas do fundo. Então, separar o personagem do fundo, separar as partes que vão ser animadas, né? Separar os personagens, separar o fundo e fazer um arquivo bonitinho para ele ficar não ficar muito grande. Limpa o resto dos sketches todos e entrega o arquivo. E aí vocês vão ver que isso é bem consistente através dos arquivos todos. Deixa eu pegar uma outra peça aqui pra gente ver. Cadê aquela da ponte que a gente estava olhando? Essa aqui. Ó. Corte. Os layers verdes são meus layers de referência. Inclusive, ó, o thumbnail de cor escolhido tá aqui dentro. Se eu der 2 cliques no esse objeto inteligente, ele abre para mim no outro arquivo. Aí eu só pego e coloco no cantinho de referência. Pra gente ter o nosso thumbnail de cor o tempo todo. Aí tem o Sharpen. Tem o Noise. Importante. High Pass. Níveis. O efeito especial. Um personagem. Outro personagem. E o VFX do fundo, né? E o background. E vocês veem que isso aqui tá tudo aberto. Ó, isso aqui tem 1 milhão de layers dentro. Na live de efeito especial, eu tava comentando que eu sempre faço isso aqui em várias camadas. Então, olha só. É sempre em pouquinho mesmo, ó. Pro efeito ficar bem construído. Certo? Então vamos lá, VFX. Deixa eu ver como é que estão os personagens aqui. Deve estar achatado também. Até tá com mais layer do que eu esperava. Mais efeitinho de brilho. Ajuste de contraste. Nossa, tava tão cinza antes, né? Detalhezinho no rosto. Detalhezinho na armadura. Cabelinho voando, importante. Ó, personagem base. E o outro personagem vai estar no mesmo esquema. Vai estar basicamente achatada, com detalhes, sabe, aumentando o contraste, melhorando a leitura. Ó. Ajustando o contraste também. E aí, esse é meu arquivo aberto, né? Quando eu entrego para o cliente, eu entrego esse arquivo aqui, ó. E vocês vão ver que é um pouco maior do que aquele outro, porque esse aqui tinha efeito especial. Então, ó, a gente tem a neve caindo em cima dos personagens para o pessoal poder animar, tá separado. O VFX, ele tá aqui. Ele tá com menos layers, mas ele ainda tá separado em layer, de novo, pra gente ajudar o pessoal da animação. Se eles quiserem usar alguma desses efeitos, tá aqui. Personagem 1. Personagem 2. O efeito do fundo, né?
e o background. Então, o arquivo que eu entrego pro cliente é sempre bem mais enxuto do que o meu arquivo mesmo, sabe? Responde, faz sentido isso? Deixa eu abrir a porta pro gato. Hum. Tá uma reclamação genuína aqui. Certinho? O que mais? Tula, você treina gestual todos os dias? Eu devia. Honestamente, eu devia. Eu não estou fazendo gestual todos os dias porque eu tô gastando meu tempo de estudo diário com pintura a óleo. Então, eu tô fazendo. Eu tô fazendo pinturinhas no óleo. Mas eu devia voltar a fazer gesto. Eu quero começar. Junho já tá quase acabando, eu não consegui começar o curso de anatomia ainda. Eu quero recomeçar o curso de anatomia pra eu começar a voltar a fazer gesto também. Quando eu fazia gesto todo dia, eu fiz gesto todo dia marcado religiosamente durante 3 anos. Fez uma diferença absurda no meu traço, no meu trabalho. Então eu super recomendo que faça esse gesto com frequência, sabe? Eu só não tenho feito porque meu tempo de aquecimento é um só. E eu tô usando esse tempo de aquecimento pra fazer pintura a óleo. Pintura a óleo tem alguns problemas técnicos, do tipo, tem que lavar pincel. Então não tô dando tempo de fazer todos os estudos que eu gostaria diariamente. Mas eu devia estar fazendo. Não sigam a tia Sula. Tula, você comentou que faz mais de uma ilustração ao mesmo tempo. Como você divide o tempo entre ilustrações no seu dia a dia? Olha só. Eu não sei exatamente por quê, mas eu tenho muita dificuldade de trocar de ilustração no meio do caminho. Então, se eu começar o dia numa ilustração, eu vou terminar o dia nessa ilustração, sabe? Então eu separo isso por dias. Foi aquilo que eu tava comentando. No primeiro dia eu vou fazer os thumbnails da primeira ilustração. No segundo dia eu vou fazer os thumbnails da segunda, saca? Eu não consigo misturar muito essas coisas. Então é um dia para cada ilustração. E aí eu vou trabalhar aquelas 6, 8 horas do dia naquela ilustração sem mexer muito sem trocar muito de arquivo. Se eu trocar de arquivo, eu me perco e o negócio não rende, sabe? Então, pra mim, é sempre por dia. Hoje eu vou mexer naquela ilustração, amanhã eu vou mexer na outra. E era isso. Mas isso é muito pessoal. Isso não é uma dificuldade que todo mundo tem. Então eu não recomendo. Não recomendo fazer isso se não ficar natural pra você. Faz do jeito que ficar mais natural pra você, sabe? É só um jeito que funciona pra mim. Certo? Acho que é isso. Tula, quais as dificuldades mais comuns em cada uma dessas fases do teu processo? Dificuldades mais comuns. Thumbnail leva muito tempo pra fazer. Para os thumbnails ficarem bons, para eu chegar em 3 opções de thumbnails que são boas, às vezes eu vou levar muitas alternativas até chegar só naqueles thumbnails. Olha só, eu tô mostrando os thumbnails que eu mostro pro cliente, né? Esses aqui são os thumbnails que eu mandei pro cliente. Mas às vezes, para chegar nesses thumbnails, a gente precisou fazer bem mais opção do que isso. Deixa eu ver, esse aqui não foi o caso, não. Deixa eu pegar o da Batalha da Ponte de novo. Que esse aqui eu sei que foi sofrido. Aham. Ó, aqui a gente tem os 4 thumbnails que foram escolhidos. Ah, eu limpei o arquivo. Mas, ó, outras opções que não foram escolhidas, sabe? Tá vendo que tem um layer aqui que tá pela metade? Eu limpei esse layer por algum motivo. Mas eu tinha feito mais uma rodada de thumbnails. Então, pra mim, thumbnail, como ele tem uma coisa muito importante no processo, ele vai decidir grande parte do processo. Eu passo muito tempo no thumbnail. Referência. Eu passo muito tempo no thumbnail pra ele chegar numa leitura que eu acho aceitável, sabe? Pra, tipo, isso aqui eu acho que dá uma ilustração massa. Então, às vezes, um negócio que parece simples, eu levo muito tempo fazendo porque é uma das coisas que eu sei que é importante e isso aqui tá bem feito lá pra frente. Por mais que meus thumbnails não sejam bonitinhos e polidinhos, eles dão trabalho de fazer porque eles são pensados. Eu tô resolvendo muito problema de design pra não ter problema lá na frente, certo? A outra coisa que costuma me dar problema com frequência é fazer perspectiva.
Queria muito que fosse mais simples, mas sempre que tem um cenário mais complexo, a gente sempre tem que fazer um sketchzinho no 3D ou passar um tempo com Lazy Nezome pra gente deixar a perspectiva tinindo, porque se você faz isso no sketch, em vez de deixar pra resolver na pintura, vai te salvar um tempo enorme. Então, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu tenho o sketch errado que eu fiz. Aquela da Satir flautista que eu tava mostrando, eu fiz o sketch do túnel errado a primeira vez. E a perspectiva dele tava super errada. Eu não sei se eu salvei a versão com o sketch errado. Mas eu precisei refazer o sketch da perspectiva algumas vezes até ele acertar. Aqui já tava correto já. Eu acho que eu não salvei. Eu acho que eu não salvei a versão com o sketch errado. Pera aí. Eu lembro de tu comentar sobre isso. Nossa. Eu refiz esse túnel umas 3 vezes até a perspectiva dele funcionar. Aqui já tava. Aqui já tá com a perspectiva correta já. Deixa eu ver. Não. Infelizmente eu não salvei a perspectiva errada. Eu não fiz backup porque, né, tava errado. Mas até acertar o grid de perspectiva, nossa, eu me quebrei. Esse dia eu precisei puxar os livros do Scott Robertson e entender o que estava acontecendo. E olha que isso aqui é a perspectiva de um ponto de fuga. Mas deu tudo certo no final. Então, perspectiva é uma coisa que eu sempre acabo gastando um pouquinho mais de tempo que eu gostaria, mas é bem aquela coisa assim, ó. Gasta o tempo no sketch que você não precisa gastar o tempo de novo na pintura, sabe? E então isso foi uma lição aprendida a duras penas. Tem funcionado bem fazer o sketch direitinho antes de passar pra pintura, saca? O que mais? Tula, quando postamos arte no portfólio, é melhor juntar estas etapas de todo o processo? Olha, se você estiver postando num lugar que nem o ArtStation, vale a pena fazer o processinho bonitinho lá embaixo. O pessoal realmente gosta de ver, sabe? Mas não é todo lugar que esse tipo de coisa vai bombar. No geral, tá? Eu sei que no ArtStation o pessoal gosta bastante de ver, eu acho que no Behance também tem espaço pra esse tipo de coisa. Eu acho que vale a pena postar, sabe? Eu acho que vale a pena postar. Disse ela que nunca postou processo nenhum. Mas vale a pena postar. Não faça que nem eu. Posta o Faço o processo. que eu digo, não faço o que eu faço. Exato. Eu nunca posto o processo porque eu nunca sei o que eu posso mostrar desse processo no final mesmo, sabe? Eu já tive coisa que eu postei thumbnail e tal, e eles me pediram pra tirar do ar. Então eu tomo muito cuidado com os thumbnails que eu mostro. Mas é melhor pedir desculpa do que pedir permissão, né? Kaká! Que horror. Que horror. Não, muito bom. O que mais? Para os testes de cor, você colore com modo de camada? Isso. Color, overlay, multiply e às vezes um normalzão por cima. Mas normalmente color, overlay, multiply e hard light. Resolve tudo. Meus caches de cor são extremamente safados, sabe? Não, eles não levem eles a sério de verdade. Deixa eu mostrar eles aqui rapidinho. Ó. Uma camada de modo color para fazer o fundo, uma camada de modo color para fazer a personagem, overlayzinho por cima, para dar o brilhinho final. É extremamente safado. Você faz isso em cima do sketch finalizadinho da leitura da peça, saca? Então funciona bem, sabe? Tem funcionado bem. Dá pra fazer, de novo, meus thumbnails são safados, tá? Eles não são super rebuscados. Se eu tivesse trabalhando dentro do estúdio, se eu tivesse trabalhando com mais gente no pipeline, eu com certeza faria esses thumbnails um pouco mais polidos, um pouco mais trabalhados. Porque ele vai estar orientando outras pessoas além de mim. Mas pra mim, só pra mim, funciona desse jeito. É o suficiente também pra gente meu Deus, pra gente comunicar com o cliente, né? Então funciona bem. No entanto, se vocês quiserem gastar um pouquinho mais de tempo, vocês veem que na minha peça pessoal mesmo, eu faço o thumbnail com mais detalhe, igual eu tava mostrando o thumbnail do anjo, sabe? Meu thumbnail ficou bem mais detalhado porque eu queria explorar mais pra onde essa peça iria antes de eu passar pra peça finalizada.
E funcionou super bem. Me orientou muito em como que eu ia explorar essa peça. Então, mesma coisa. Se vocês tiverem mais tempo, explora um pouquinho mais o thumbnail de cor do que eu tô fazendo aqui. Só mostrando que desse jeito que eu faço, funciona, mas não é o jeito mais... Às vezes não é nem o jeito mais inteligente de fazer isso, porque você pode resolver problemas sérios de cor já direto no thumbnail. Igual eu tô resolvendo os problemas de perspectiva no sketch, em vez de deixar pra resolver na pintura, eu podia estar resolvendo problemas de cor no thumbnail. É que eu costumo ter muito menos problema com cor. Então, o sketch de cor é muito mais pra gente definir uma paleta que qualquer coisa. Porque tem coisas específicas assim, gente, carta de warrior, carta de guerreiro, tem mais vermelho do que laranja, sabe? Carta de xamã tem que ter muito azul. Então, eu mando os thumbnails de cor pra ter certeza que tá dentro da paleta das cartas que eles têm em mente, certo? Eu acho que é isso. Sula, teve alguma peça que você passou mais de um mês? Teve. Não pra Hearthstone, tá? Já teve peças, principalmente no início de carreira, eu tive peças muito grandes que gastaram muito tempo. Eu não tenho mais elas aqui porque, infelizmente, eu tive uma falha de HD e eu perdi muita coisa do meu início de carreira. Mas eu já fiz umas peças bem grandes que gastaram bastante tempo. Era um pouco por inexperiência também, um pouco por ter que refazer coisa, mas já passei bastante tempo numa peça só, sabe? Quando eu tava iniciando mesmo, eu fiz um curso com um cara chamado Chris Oatley, que foi um curso de composição. E esse curso mudou muito a forma como eu trabalhava. Assim que eu terminei o curso, eu fiz algumas ilustrações. Essas ilustrações são as ilustrações de Zelda que estão no meu portfólio. Eu fiz uma outra ilustração também de uma satyr dançando na floresta que eu não posso mostrar aqui porque elas estão peladas. Mas vai dar pra mostrar a ideia nas peças de Zelda. Quando eu terminei esse curso de composição, eu fiz questão de passar por esse processo que eu tô mostrando pra vocês aqui várias vezes, exatamente para poder treinar esse processo que eu tinha aprendido no curso, que ele tinha sido muito mágico. Então, quando eu começava as peças de Zelda, a quantidade de thumbnail que eu fazia, olha que absurdo. Isso aqui é a primeira leva de thumbnail, aí eu chegava no thumbnail final, ó. E aí eu passava pra peça finalizada. A peça finalizada tá flipada, mas vocês pegaram a ideia, ó. Essa peça é muito velha. Essa peça é muito velha. Isso aqui tem 10 anos já. Caramba. Isso é 2013, 2012, por aí. Uhum. Mas esse curso do Oatley foi... Cara, foi onde eu aprendi a ser ilustradora. Não adianta. E aí, eu fiz essas ilustrações, eu passei por esse processo várias vezes. Então vocês veem que eu tenho esse processo todo guardado. Olha a quantidade de thumbnail para uma peça só. Até eu conseguir encontrar a composição. Esse aqui, inclusive, olha que massa, eu fiz o sketch no lápis, ó. O sketch tá na grafite. E aí a peça finalizada. São os boss de Ocarina of Time, né? E tem. Deixa eu. Cara, cadê essa aqui? Que eu acho que é a mais famosa, é a mais popular, pelo menos. Essa aqui também foi outra peça que eu fiz thumbnail até fazer bico. Ó, uma tabela de thumbnail, duas, três, Meu Deus. quatro. Essa aqui deu trabalho. Aí eu cheguei nesse aqui. Aí, chegando nesse thumbnail, eu fui refinar pro sketch. Ó. Você vê que a gente mudou algumas coisas aqui. Em questão de leitura. Cheguei no thumbnail final. Aí a gente faz o sketch. Cadê? Que esse aqui eu fiz o sketch em preto e branco. E aí a gente chega na peça final. Eu nem tenho isso aqui grandão, cara. Mas vocês veem que já é esse processo que eu tô fazendo agora, já é o processo que eu tava fazendo desde lá de trás. Então foi quando eu aprendi a fazer esse processo, foi quando a coisa começou a dar certo.
Certo? Nós. Sula, sempre que ponho uma ideia no papel, sinto que fica muito rabiscado, poluído. Como melhorar? Hum. Ficar poluído, ficar rabiscado por si só não é um problema. O que você precisa fazer provavelmente é um passe limpando. Às vezes, para colocar no papel, a gente precisa que a coisa fique um pouco mais riscada mesmo. Faz um passe em que você passe sua limpo. Se você estiver fazendo na mão livre, procura uma mesa de luz. Se você estiver fazendo no PC, bota um layer por cima e limpa sem problema nenhum. Não tem problema ficar arriscado, não tem problema ficar sujo. Só tem problema se não estiver resolvendo seus problemas. Mas se a Hum, imagem tá ficando boa, se a estrutura tá chegando onde você quer, é só limpar depois. Fica tranquilo. Certo? Bora. Temos um raid. Epa! Obrigado! Uhul! Bem-vindo! Boas-vindas pra todo mundo! Yay! Meu Deus! Obrigado! Boas-vindas! Bora! Nós! Sula, o thumbnail é Ah, mais usado para valores e cores? o thumbnail, ele é principalmente composição. Só que composição precisa de um monte de outras coisas. Então, meus thumbnails sempre têm um pouquinho de valor. Não é muito, não. Eu vou fazer os valores mesmo no sketch final, sabe? Mas ele já tem uma ideia boa de valores, porque eu preciso saber se eu vou fazer, por exemplo, silhueta escura no fundo claro ou silhueta clara no fundo escuro, como que eu vou estruturar essa imagem, como que tá essa ideia de iluminação. Então, que o thumbnail resolve, principalmente, é composição. É isso que a gente está tentando resolver, certo? Mas, como composição puxa mais um monte de coisa, já dá para você fazer thumbnail de mais um monte de coisa. Se vocês fizerem, inclusive super recomendo, o Mike Azevedo, de vez em quando, lá no ICS, dá um workshop de thumbnail que é fantástico. Em que ele fala das técnicas de thumbnail dele, o que ele pensa para produzir um thumbnail, como que ele estrutura esse processo e por que os thumbnails dele são tão detalhados. Então, se vocês tiverem oportunidade, eu super recomendo vocês fazerem esse workshop do Mike. É um investimento que vale a pena demais da conta. Mas é para vocês entenderem que thumbnail, ele é principalmente para resolver composição. Onde que vão as coisas, que tamanho que as coisas são, como que elas estão alinhadas, o que que elas estão alinhadas, como que vai fazer a leitura dessa peça. E aí você pode sim, porque essas perguntas envolvem outras coisas. Às vezes, a cor vai ser um elemento muito importante da sua composição. Às vezes, o tonal vai ser um elemento muito importante da sua composição. Você já pode trazer isso para o thumbnail e começar a resolver de cara, certo? Mas principalmente composição. É para isso que o thumbnail serve. Hum, Tranquilo? uhum. Ahn, Estamos sem. Estão perguntando onde ver as artes. Not safe for work. Ah, tem Segredo um, de tem um, Sarda. tem um Twitter escondido por aí. Uhum. Sula, quanto tempo demora depois de uma carta pronta até ela ser lançada? Olha, depende muito. Às vezes sai super rápido, às vezes sai em 2, 3 meses, às vezes leva um ano. Sabe? Eu nunca sei exatamente a ordem de lançamento dessas coisas. Então eu tenho que ficar ligada para não mostrar as coisas que não devia estar mostrando. Porque às vezes você acha que, isso aqui já deu tempo, já lançou, e não tinha lançado ainda não. Então segura as calcinhas. Depende muito mesmo. Depende muito de qual parte do processo que você entrou, o que você tá fazendo. Às vezes demora. Mas normalmente pelo menos 3 meses. Qual é a carta que tu mais te orgulha? Ah, essa que eu mostrei 1 milhão de vezes, da flautista com os ratinhos. Eu adoro aquela carta de paixão. Eu gosto muito dela. Apesar do que, tem uma outra carta que eu fiz que ela é meio meme. Ela é meio meme É, ela mesmo. é ótima também, puta merda. Ela Sei é, qual ela que é é. meme e meio, entendeu? Ela é muito boa. Cadê? Onde é que ela tá? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, rapidinho. Ela tá no 19, eu acho. Peraí. É maravilhosa, cara. Onde é que ela tá? Não, ela vai estar no 18. Peraí que eu acho. Peraí. Não, onde é que tá, meu Deus do céu?
Ah, meu Deus. Outra carta que eu nunca botei no portfólio que eu devia ter colocado. Essa carta aqui ficou massa também. Eu tenho que colocar. Onde é que tá a minha carta? Onde é que ela tá? Responde pra mim. Perdi completamente o negócio. Peraí. Cara, eu não me lembro o nome do bicho. Eu nunca vou lembrar também, eu sou péssima. Peraí. Deixa eu mostrar ela direto no portfólio. Porque eu não sei onde é que ela tá nos meus arquivos aqui. Mas. Cadê? Cadê? Pss, pss, pss. Vem cá, a cartinha. Aqui. Essa carta. Eu tenho um carinho por essa carta que vocês não têm ideia. O simples fato dos caras terem me deixado me divertir horrores com esse conceito, com essa ideia, foi fantástico. Cara, esse cabelinho O, me a, quebra. a barbatana de cabelinho ficou muito massa, né? Então, eu tenho muito carinho por essa carta. Eu não sei se ela é a carta que eu sou mais orgulhosa de, mas eu com certeza adoro ela de paixão. Eu postei no Twitter esses dias, porque o pessoal tava falando um negócio de anti-portfólio lá. E. Uhum. Cara, como? Não adianta, tá no meu portfólio porque essa carta é muito do coração, entendeu? Mas não Entendi. é exatamente o flagship. Não é a carta principal pra gente abrir portfólio. Mas eu adoro ela de coração. Ai, meu Deus. O anfíbio com dente, né, meu? Sim. Tula, uma pergunta rapidona pra gente encerrar. Manda. Qual a melhor parte da ilustração pra você? Qual a parte mais prazerosa do processo? Ah, olha, eu gosto muito de fazer os trem brilhar. Esse monte de layer de efeitinho, de brilhinho que vocês viram, eu adoro fazer aquela parte. Eu gosto muito de pintar metal. Eu gosto muito de fazer controle de borda, fazer os edges, sabe? Beijo, Marco. Porque edges, né? Edges é tudo de bom. Então, pra mim, eu gosto muito. Por mais que eu me divirta bastante com a parte de thumbnail, com a parte de sketch, eu gosto muito da parte de sentar e finalizar, pintar os detalhezinhos, sabe? Ficar horas aqui polindo as coisas, eu acho muito gostoso. Tem uma mágica em especial em você fazer as pinceladas e os trem ficarem prontos e você ver ele aparecendo na sua frente, que pra mim é muito satisfatório. Eu gosto bastante dessa parte. Então é uma parte que eu sempre faço com muito carinho, sabe? É muito gostosinho. Ficar mexendo com meus pincéis especiais, mexendo com os pincel com textura, botando os gradient map, botando os efeitinhos de curva, sabe? E calibrando pra textura ficar direitinha, sabe? É muito gostoso. Agora gosto demais da conta. Certo? Dá tempo de mais uma pergunta ainda? Perguntaram se tu vai desenhar o link do Tears of the Kingdom. Sim! Eu preciso fazer Link Zelda. Eu quero saber se eu vou fazer Link Zelda ou se eu vou fazer o Hauru também. Mas existe uma necessidade. Eu vou fazer um print do Link da Zelda. É necessário. A gente vai passar por esses thumbnails aí. Vamos. Vai ser necessário. Bora. Perguntaram se tu vai estar de cabelo roxo na CCXP. Sim! Agora eu tenho um motivo oficial pra pintar o cabelo de novo. Eu não sei se eu vou conseguir pintar até a raiz, porque eu tava com aquele problema que eu tive alergia com o descolorante, né? Mas pelo menos as pontas roxas nós vamos fazer. Necessário. Se duvidar, a gente vai cabelo full bissexual, a gente faz o degradê do azul pro rosa, vai ficar fantástico. Nós. O Ganon tá encomendado também, vocês fiquem tranquilos. Se eu não desenhar o Ganondorf, eu acho que vai ter revolta. Eu vou desenhar o Ganon pra gente, fiquem tranquilos. Obrigada, Sula. Tá encomendadíssimo. Sula tá fazendo bullying comigo. Obrigado, gente. Obrigado pelo sub. Não façam bullying com a mod, gente, ó. Ela tem Me deixa poderes. quieta aí, me deixa quieta aí. Ninguém precisa cantar parabéns pra mim, não. Ah, se não tivesse só eu aqui, eu cantava parabéns. Graças a Deus. Gente, certinho então? Deixa eu encerrar aqui, porque temos compromisso agora, né? Vamos, peraí, vira pra minha câmera. Pois é, temos compromissos importantes. Por isso que a live vai terminar um pouquinho mais cedo. Vamos fazer um gank, mas só pra lembrar vocês que agora a gente tendo conseguido mesmo na CXP, a gente vai produzir mais coisa em live.
Então, prepara já as perguntas para vocês me ajudarem aí no conteúdo, porque vamos desenhar muito ao vivo aqui para vocês, viu? Certo? E feliz aniversário pra Zia de novo! Ê! Eu vou estar na CCXP todos os dias, inclusive na Spoiler Night. Como eu tô com mesa lá, a gente tem que estar lá todos os dias. Então vai ser full time. Se vocês aparecerem na CCXP, vão lá me encher o saco na mesa que vai ser ótimo. Certo? Gente, beijão pra vocês então. Vamos fazer um raid pro Randall? Vamos. Você Quer que eu faz pra faça? mim? Pois é. Uhum. Só deixa eu pegar o user dele direitinho. Randall com 2 L's. Isso. Perfeito. Gente, então beijão pra vocês. Boa noite. Até semana que vem. Boa Beijo! noite, meus queridos. Até! Bye, bye!